Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje eu vou mostrar para vocês uma manipulação bíblica, textos isolados da Bíblia Sagrada para tentar manipular também a atenção dos seguidores dessa aparição. Mentiras sendo faladas a respeito de Jesus Cristo e também da Bíblia Sagrada. É claro que eu estou falando da aparição de Anguera, não tem jeito, tá difícil mesmo a situação. A cada dia uma heresia nova e a cada dia o vidente de Anguera desafiando o cristianismo, o catolicismo, desafiando a Bíblia Sagrada para sustentar a entidade pagã. E eu já descobri quem é a entidade que está aparecendo para o Pedro Regis. É uma entidade pagã do Egito, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Uma entidade pagã do Egito está aparecendo em Anguera, se fazendo passar por Nossa Senhora, levando tanto o vidente como também vários seguidores para o caminho da perdição. No dia de ontem, teve mais uma live da Mamãe Me Disse, que ninguém aguenta mais essas lives da Mamãe Me Disse com historinhas absurdas de que o menino Jesus, quando foi para o Egito, ele estava... Gente, vamos pensar, a família sagrada estava fugindo de Herodes. Fugindo. Passaram fome, dormiram no relento, não tinham onde morar, não conhecia ninguém. Nem a língua era, a mesma, mas segundo a entidade pagã que está aparecendo em Anguera, era uma felicidade só, gente. A família sagrada foi para o Egito e lá era festa todo dia festa, alegria, cura, milagre. O menininho Jesus deles ali, que não é Jesus Cristo, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês que é uma entidade pagã. O menininho realizava milagres, tinha um circo, tá? Parece até que era um circo, todo mundo ia se apresentar pedindo milagres para o menino Jesus, mas tudo isso contraria a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica, santos padres e doutores da Igreja. Essa historinha, gente, é absurda, contraria todo o cristianismo, tudo que foi escrito nas Escrituras. E eu vou mostrar para vocês que Pedro Regis manipulou Pedro Regis na live de ontem, tá? Hoje é dia 17, na live de ontem, do dia 16/12/2025, manipulou as Escrituras, não mostrando a verdade para os seus seguidores. O que é manipular as Escrituras? É pegar um textinho isolado, tirar do contexto para espremer aquele versículo e tentar fazer com que aquele versículo diga aquilo que ele está apresentando para as pessoas. Os protestantes fazem isso, Lucas Banzoli faz isso, gente. E o Pedro Regis usou a mesma tática. E ainda usou de embustes também, o que é lamentável porque aquelas pessoas acreditam que ele vê a Mãe de Deus, a Virgem Maria Bem-aventurada. Quem ele está vendo? Eu vou mostrar para vocês agora quem ele está vendo. Vou mostrar a fala do Pedro Regis e a manipulação, tá, gente? A manipulação bíblica para tentar sustentar a entidade pagã que aparece para ele. Já falei, estou à disposição para um debate com o Pedro Regis ou qualquer angueriano. Silvio Albuquerque, Patrícia Militão, qualquer angueriano. Se o Pedro Regis não tiver coragem de debater comigo, mais uma vez, ele vem com a Mãe de Deus. Eu só vou aqui com santos padres e doutores da igreja, tá? O que eles escreveram. O catecismo da igreja e com a Bíblia Sagrada. E ele vem ali com a Mãe de Deus. Vamos ver quem vence o debate, tá, gente? Se ele não quiser, porque eu acho que ele não tem coragem, o Pedro Regis não tem coragem de debater comigo sobre esse assunto, por exemplo, que eu vou apresentar para vocês,
Manda o Albuquerque, Silvio Albuquerque, manda alguém ali, algum angueriano que tenha capacidade para debater comigo. Vamos ver se alguém ali tem capacidade de defender todas essas heresias malignas que são apresentadas nessa suposta aparição, que não tem reconhecimento nenhum da igreja. A única coisa que tem é uma carta pastoral desfavorável, tá, gente? O próprio bispo dizendo que essas catequeses, principalmente a mamãe me disse, né? As catequeses da mamãe me disse, causam confusão e desorientamento na cabeça das pessoas. Vamos mudar a cena. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo aqui, gente. Por favor, compartilhe esse vídeo. Esse é importante, tá? Esse é importante, eu vou mostrar manipulação bíblica. Manipulação bíblica, tá? E alguns embustes também para defender a entidade. Então compartilha, gente. Vai compartilhando aí nos grupinhos aparicionistas. Principalmente nesses grupinhos aparicionistas. Se quiser colaborar com o canal aqui, né, financeiramente, crismacabelos@gmail.com, meu e-mail é a chave Pix, ou através do clube de membros, gente. Vai lá, faça parte do clube de membros. Tem 3 opções, R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99 mensal, tá bom? Vamos mudar aqui a cena. Primeiramente eu vou mostrar para vocês quem é o menino Deus que fez milagres no Egito, tá? Não é o menino Jesus. O menino Jesus estava exilado junto com a família sagrada, Nossa Senhora das Lágrimas. Ela revela que a família sagrada sofreu fome, sofreu com frio, não tinha lugar para permanecer. Foi um sofrimento aquele exílio, sofrimento, apenas sofrimento. E não há na história da igreja ninguém que diga que foi essa festa, era festa todo dia, gente. Segundo Nossa Senhora de Anguera, a entidade pagã do Egito, tá? Era festa todo dia festa, gente. E uma diversão só, sabe? Todo mundo rico, milionários, recebendo milagre daqui, milagre dali. E infelizmente a Bíblia não menciona isso, a igreja também não. E em nenhuma outra aparição é mencionada essa história toda, porque a aparição de Anguera não é Virgem Maria. Mais uma vez, quer debater comigo? A gente vai em qualquer canal que o Pedro Regis queira, até no canal dele, se ele quiser. E eu mostro que ele não vê Virgem Maria. Eu provo com a Bíblia Sagrada, santos pais doutores, e o próprio magistério da Santa Igreja, que ele não vê Virgem Maria. Deixa eu mostrar para vocês aqui algo interessante antes de começar aqui o vídeo. Quem é o menino Deus que fez milagres no Egito? É o menino Jesus? Não, porque o menino Jesus estava exilado, sofrendo junto com a família sagrada. Na mitologia egípcia, Horus, quando ainda era criança, é conhecido sobretudo como Horus criança ou Harpócrates. Eu acho que é assim que se menciona esta palavra, tá, gente? É um deus menino, tá? Ele é filho de Ísis, tá? Eu até tenho que eu vou até fazer uma pesquisa depois sobre a Ísis, tá? Eu creio que essa aqui seja a deusa Ísis, e eu não sei se ela morreu. Tá, gente? Então ele é filho de Ísis e Osíris. Quem assistiu o Capitão Marvel aí? Lembra do Capitão Marvel? O antigo, não é essa porcaria que criaram hoje em dia, não. O Capitão Marvel da série antiga, lá dos anos 90, anos 80, então tinha a poderosa Ísis, tá? Então, a poderosa Ísis, que lá era uma heroína, vem exatamente aqui dessa deusa aqui, que tem o seu filho, o menino. Os textos mitológicos, especialmente os textos mágicos, o papiro de Metternich, acho que é assim que se fala, tá? E as estelas de cura atribuem a ele vários feitos milagrosos, quando sempre ligado à proteção, cura e vitória sobre o mal, mesmo em sua infância. Esse aqui é o menino Deus que fez os milagres que Pedro Regis está divulgando aí. Não tem nada de Jesus, apenas que essa entidade está se fazendo passar por Jesus, se fazendo passar por Maria Santíssima, tá? Aqui
Aqui nós temos o quê? Cura após a picada de um escorpião. Um dos relatos mais famosos, Horus, ainda bebê, foi picado por um escorpião venenoso, enquanto Ísis o escondia nos pântanos do delta do Nilo. A criança ficou à beira da morte, Ísis clamou aos deuses e Ra revelou palavras mágicas, e ao recitá-las, Horus foi curado instantaneamente. Esse episódio tornou-se base de encantamentos de cura, usados por sacerdotes para tratar picadas venenosas, tá, gente? Tem aqui também outros relatos, né? Domínio sobre os escorpiões e serpentes, né? Mesmo criança, Horus é retratado como o senhor das forças perigosas da natureza. Em estelas mágicas, Horus aparece pisando sobre crocodilos, segurando serpentes, escorpiões e animais venenosos. Isso simboliza sua autoridade sobrenatural, apesar da idade. Era invocado como protetor de crianças contra animais peçonhentos, tá? Ressurreição simbólica após morte infantil. Em algumas versões, após o envenenamento, Horus chega a morrer simbolicamente. É trazido de volta à vida por Ísis, Neftis e Thoth e Ra. Esse episódio ecoa o mito da ressurreição de Osíris, tá, gente? De Osíris. Horus torna-se assim um deus que vence a morte desde a infância. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, gente? Porque Jesus Cristo, eu vou mostrar para vocês que Jesus Cristo, ele só se manifesta como o Messias, como Deus, depois dos 30 anos após as bodas de Caná. Isso que a Bíblia diz, e não tem nenhum padre, nenhum santo, nenhum doutor que foi contra isso daí. Pedro Regis é o único vidente que diz o contrário. Tá? E ele manipulou ontem a Bíblia Sagrada, para defender a entidade pagã que está aparecendo para ele lá. Vamos lá, gente. Milagres de cura realizadas por Ísis em nome de Horus, tá? Sempre tem a figura Ísis e Horus, tá? A mãe e o filho, sempre tem a figura da mãe e do filho. Por isso que o que está aparecendo lá para ele é Ísis e Horus. Ísis e Horus, tá? A mamãe que não morreu. Segundo a entidade, ela não passou pela morte. Santos, padres, doutores, papas. Nós temos documentos dogmáticos dizendo que Maria Santíssima passou pela morte temporal, ressuscitou e foi assunta aos céus. Aqui não, gente. Aqui é deusa pagã que não morre nunca, né? Tô falando de morte temporal, tá, gente? Não da morte celestial, mas sim morte temporal. Horus não apenas foi curado, mas tornou-se fonte de cura. Ísis usa o nome do poder de Horus para curar crianças doentes. Olha as curas, os 200 milagres, mais de 200 milagres no Egito, né? Horus, né? Cura crianças doentes, expulsa venenos, quebra feitiços malignos e tudo mais. O nome de Horus, criança, era conhecido como, eu não sei falar isso aqui, taumaturgicamente eficaz, tá, gente? A proteção milagrosa contra Sete, né? Mesmo sendo frágil, Sete tenta matar Horus diversas vezes na infância. Ísis o protege com magia, os deuses intervêm respeitosamente. Isso reforça o tempo de que o herdeiro legítimo sobrevive milagrosamente, apesar das perseguições. Crescimento sobrenatural acelerado. Embora criança, Horus cresce sob a proteção divina, desenvolve rapidamente força, inteligência e poder. Logo se torna capaz de enfrentar Sete, que era o seu oponente, né? O crescimento não é natural, mas guiado pela intervenção divina. E aqui acho que é a última, né, parte. Fonte de encantamentos médicos, né? Nos templos, textos dizem que
quem recita os sofrimentos de Órons será curado. Médicos, sacerdotes tratavam a doença dizendo: assim como Órons foi curado, também este doente será curado. Órons, criança, tornou-se modelo mítico de cura universal lá no Egito, tá, gente? Lá no Egito. Beleza. Aqui eu estou mostrando para vocês o que está aparecendo, tá? A Pedro Regis. É uma entidade pagando o Egito, por isso que ele é tão vidrado no Egito. Que é algo assim, gente, que o católico em si não devia nem se preocupar. Foi um exílio ali de pouco tempo até, né? Não foi muito tempo. Não vou aqui nem pesquisar quanto tempo a família sagrada passou no Egito, porque não importa muito. Isso aí não vai mudar em nada a fé católica, a fé cristã. Por quê? Eles estavam exilados, escondidos de Herodes, que queria matar o menino Jesus. Você acredita? Presta atenção, gente. A ligação que Herodes tinha com o Egito. Aparece um menino fazendo milagres lá, um menino que fugiu, né? Com a família sagrada, fugiu ali de Israel, porque Herodes mandou matar todas as crianças. De repente aparece um menino, um hebreu lá, fazendo milagre. Milagres, curando um monte de gente. Herodes já teria ido lá, né, e mandado dar conta do menino, até porque o Herodes, gente, ele tinha poder para isso, tá? Ele tinha poder para isso. Você vê a que ponto chega, né, todo esse besterol. Mas a criança que aparece ali nesse contexto para Pedro Regis é Órons. Não é o menino Jesus. O menino Jesus estava escondido no Egito. E não festa todo dia, é festa todo dia. Não tinha festa todo dia, gente. Não tinha São José ensinando ninguém a fazer tijolinho no Egito, até porque há mais de 3.000 anos antes de Cristo já se fazia tijolo no Egito. Não existe essa história, tá, gente? Não existe. Isso é uma fantasia que Pedro Regis fica criando. Aliás, nem é o Pedro Regis, né? Ele tem que ler, gente. Ele tem que ler, senão ele não lembra. Como que alguém que recebe revelação divina não lembra da revelação? Ele tem que ler. Agora vamos ver aqui os embustes do Pedro Regis, cara. Que coisa lamentável, que coisa lamentável. E olha, Pedro Regis, quando você tá aqui desafiando aqui, ó, eu tô falando que Jesus fez 200 milagres lá no Egito, você não tá desafiando a mim. Não é a mim. É o próprio Jesus. É a Bíblia Sagrada, cara, que você manipulou. Você manipulou a Bíblia Sagrada, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver o que o Pedro Regis tem a dizer aqui. Jesus realizou mais de 200 milagres. Então, na minha cabeça, mais de 200 significa... Ainda bem que ele falou na minha cabeça, na cabecinha dele, tá, gente? Não é na cabeça do Papa, de Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Orígenes, São Cirilo. Não, é na cabecinha dele. Ainda bem que ele falou isso. Seguidores de Anguera, prestem atenção. Ele falou que é na cabeça dele. Tudo isso aqui está na cabeça do Pedro Regis. E a entidade pagã que está aparecendo lá, que eu já descobri. Isis e Horus, tá, gente? Isis e Horus é quem tá aparecendo lá em Anguera. É a criancinha, Deus que fez milagres lá no Egito, tá? Por isso que ele ama o Egito, toda hora falando desse Egito, porque é a entidade pagando o Egito. Até 299. E se fosse 300, ela dizia 300. Mas ela disse mais de 200 milagres. E eu estou bem interessado em saber, um por um, o nome de todo mundo e o que é que Jesus fez. É claro que ele está interessado. É claro que ele está interessado, né? Está sendo autodominado por uma entidade pagã. Até aí tudo bem. O católico não está interessado nisso daí, porque o católico sabe que Jesus Cristo fez o primeiro milagre nas bodas de Caná. A Bíblia afirma isso e São João não desafirma, tá, gente? São João não era esquizofrênico. O São João também aqui do Pedro Regis era um esquizofrênico, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, mas não tem isso na Bíblia Sagrada. Ele apenas manipulou a Bíblia. Manipulou a Bíblia, o que é lamentável, gente. Só protestante faz isso, né? Então,
Jesus Cristo faz o primeiro milagre nas bodas de Caná. Esse foi o primeiro milagre. Antes não teve nenhum outro milagre, tá, gente? Não teve nenhum outro milagre. Os inimigos de Anguera vão infartar, vão morrer tudinho no coração, os bichos. Não, eu sou inimigo de Anguera mesmo, tá, gente? Você fala dos inimigos. Aqui é inimigo, eu sou inimigo. Inimigo de entidade pagã. Qualquer católico tem que ser inimigo de entidade pagã. Então, Ísis e Horus não é Jesus e Maria, tá? Né? Então, mas, porque tem gente ignorante que diz, não, mas isso é uma heresia. Heresia. Catecismo, prestem atenção, gente. Catecismo 65, 67, Catecismo 65, 66 e 67, tá? Nenhuma revelação privada pode vir de qualquer, né, tipo de aparição. Nenhuma revelação privada pode contrariar, completar ou corrigir a revelação pública que são os evangelhos, tá? Então nós seguimos o catecismo e não a entidade pagã de Anguera, tá? Então a Bíblia é heresia, o que São João escreveu. Olha a manipulação, gente, prestem atenção aqui na manipulação, tá? Primeiramente, ele não vai ler isso daqui. Até porque ele manipula esse texto aqui também, tá? Deixa eu até colocar um pouco maior aqui para vocês. Ele não vai ler isso daqui. Tá? Se ele leu, eu não sei, porque eu parei de assistir essa porcaria neste minuto, tá? Aqui nós estamos falando o quê? Das bodas de Caná na Galileia, Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 11, diz aqui, este foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Ó. Primeiro é primeiro. Primeiro não tem nada antes. Tá? É primeiro, Pedro Regis, primeiro. Só que esse aqui é Jesus Cristo, não é Horus. Horus fez um monte de milagre lá quando era criança no Egito. Tá? Jesus Cristo, esse aqui é o primeiro. E teve um motivo, tá aqui, ó. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Tá aqui, gente. Deixa eu consertar aqui porque não tem mais acento Galileia. Pronto. Tá? Ele realizou. Então, este foi o primeiro, não teve nenhum outro antes. Quando é primeiro. Jesus Cristo aparece primeiramente a Maria Madalena. Primeiramente a Maria Madalena não tem nenhuma aparição antes dele e depois da ressurreição. Depois da ressurreição é Maria Madalena. A mesma coisa aqui. Primeiro milagre, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é evangelho canônico, não é apócrifo isso daqui não, tá? Realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então este milagre, que foi o primeiro, foi para manifestar a sua glória diante dos discípulos. Foi ali que ele manifestou pela primeira vez a glória dele diante dos discípulos. Que santos padres e doutores da igreja falam sobre isso? Eu vou pegar alguns apenas, não preciso pegar outros, mas eu traria aqui acho que uns 15, 20 santos e padres doutores falando a mesma coisa. Santo Agostinho de Hipona, ele fala, aquele que transformou a água em vinho nas boldas é o mesmo que diariamente transforma a água em vinho nas videiras. Agora ele continua falando aqui, olha. O Senhor realizou o primeiro sinal, Santo Agostinho, né? Entidade pagã, não é Horus e nem Ísis, tá, gente? Aqui, ó. Santo Agostinho. O primeiro sinal nas boldas para mostrar que veio santificar o matrimônio, tá? Então, primeiro sinal. São João Crisóstomo, a mesma coisa. Na homilia do Evangelho de São João. Cristo começou os seus milagres, não por necessidade, mas para manifestar a sua glória e confirmar a fé de seus discípulos. Então, ele precisou realizar aquele primeiro milagre. Aquilo ali foi o primeiro milagre dele e teve um motivo para manifestar a glória diante dos discípulos. Tá? Ele continua, né, dizendo aqui, ele não transformou o vinho em algo melhor apenas, mas criou o vinho onde não existia. Tá? Então, São João Crisóstomo, dois doutores da igreja, gente. São João Crisóstomo e Santo Agostinho. Eu acho que esse cabra sabia alguma coisa, né? Mas Pedro Regis diz que sabe mais do que todos eles. Então tá aqui, ó, começou aqui, ó, seus milagres aqui, ó, colocar em vermelhinho, de novo. Vamos lá, gente. São Cirilo,
São Cirilo, também padre e doutor da igreja. O que ele fala? Ao transformar água em vinho, Cristo revelou que ele é o Senhor da criação e autor da nova alegria trazida pelo Evangelho. Então ele se revela como Cristo, como Senhor, no primeiro milagre lá nas bodas de Caná. E aí Santo Tomás de Aquino na Catena Áurea. Primeiro eu vou colocar aqui na Suma Teológica, né? Ele vai dizer na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, tá, gente? Cristo realizou este milagre para manifestar a sua divindade, para confirmar a fé dos discípulos, tá? E ele vai falar na Catena Áurea aqui, ó. Este foi o primeiro dos sinais. Primeiro, não teve nenhum antes. Pedro Regis, isso aqui é Santo Tomás de Aquino. Não é uma entidade que está aparecendo aqui, não, gente. É Santo Tomás de Aquino. Não é Ísis nem Horus, não, tá? Porque nele Cristo começou a manifestar a sua glória. Tá ligado, tá? A primeira manifestação da glória dele com o primeiro milagre. Agora, gente, vai vir o quê? A manipulação bíblica, tá? A manipulação bíblica. Que é lamentável uma pessoa fazer isso que ele vai fazer agora e dizer que está vendo a mãe de Deus. Sério, gente, sério. Isso aqui é lamentável, meu. Sabe por quê? Olha, se fosse um adolescente, eu quando era adolescente, sério, cometia vários erros, né? A gente acaba cometendo esses erros, né? Esconder uma coisa aqui, manipular. Você é adolescente, gente, não tô falando que tá certo, mas é adolescente. Mas, gente, na nossa idade, meu, na nossa idade fazer isso daí, cara. Na nossa idade, sério. É brincadeira. Prestem atenção, né? Numa manipulação bíblica. Presta atenção aqui, ó. O evangelista disse que se fosse escrever tudo... Deixa eu ver onde é que João fala isso. Né? Deixa eu ver aqui, compadre. Ele vai procurar onde João falou isso. Aqui. Ó. Peraí. Ai, tá difícil encontrar, cara. Tá difícil. Só abrir a Bíblia, pô. Você não leu a Bíblia? Dá uma dica pra nós, né? Então, precisa procurar no Google isso daí? Precisa procurar no Google? 21. Ah, achou? Ele disse... Evangelho de São... A manipulação vem agora, gente. Primeiramente, tá? Vamos entender que o Evangelho de São João termina praticamente no capítulo 20, não 21. 21 é um epílogo. O que é um epílogo? O Pedro Regis sabe o que é isso, Pedro Regis? Estuda antes. Estuda, pesquisa para não passar a vergonha que você vai passar agora. Tá? Um epílogo é um acréscimo que se dá a um texto, a um livro, a um filme para uma explicação melhor de uma situação dentro daquela história. Por exemplo, é muito comum alguns filmes, né? Quando ele termina, tem uma ponta solta de algum personagem, ou precisa explicar algo que vai acontecer com esse personagem depois que acaba o filme. Vem o que? Um epílogo, sabe? Hoje em dia acontece muito disso. Acaba o filme, começa a passar aquelas letrinhas, daqui a pouco vem o epílogo, né? Alguma ponta solta ficou no meio do filme, vem a explicação ali. Então, o Evangelho de São João, ele termina, na verdade, ali no capítulo 20 e vem o que? Um epílogo para amarrar algumas pontas soltas, né? Que ficou ali, principalmente para dar início ao próprio Apocalipse. Já expliquei isso aqui para vocês, tá, gente? Quando eu estou falando do Apocalipse, quando termina o Evangelho de São João, já começa o quê? O Apocalipse, né? Prestem atenção nisso daqui, gente. Manipulação. Vamos lá. Lembrando que o mesmo João, no mesmo evangelho, o João evangelista, tá, gente? Não é um outro João. Não é uma entidade pagã, tá? Ele vai dizer assim, no capítulo 2, bodas de Caná, transformou água em vinho. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Você acha que ele leu isso daqui? Não, não leu. Ele não leu isso daqui, gente. Ele vai ler isso daqui, olha. João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveria. Pronto! Achou o João esquizofrênico. Pronto. Achou o João esquizofrênico. Que uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, não é?
Vamos ver o que está escrito aqui corretamente no que ele falou, tá? No epílogo, ele foi lá direto no capítulo 21. Né? Ele foi lá direto no capítulo 21, vamos ver o que está escrito aqui corretamente, né? E ver se bate com o que está escrito no capítulo 2. Então aqui nós temos o mesmo evangelho, capítulo 21, e aqui no capítulo 2, tá? Este é o discípulo que testifica. Aqui a gente já entende que o que ele está escrevendo, se ele está falando aqui, ó, este é o discípulo que testifica destas coisas. Presta atenção. Isso aqui, gente, é só... não é nem exegese. Isso aqui é interpretação de texto básico que qualquer burro conseguiria fazer. Qualquer jumento que tivesse no 4º ano primário conseguiria fazer isso daqui, ó. Se o autor está falando assim, ó, este é o discípulo que testifica destas coisas, porque ele está falando aquilo que ele viu. Você entendeu? Aquilo que ele viu, ele está testificando o que ele viu e não o que outras pessoas viram ou que contaram para ele. Então ele testificou e escreveu, ou seja, ele viveu aquilo. Pedro Regis, ele testificou, ele viveu, ele viu. É uma testemunha ocular. Testemunha ocular. E aí o texto diz, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez corretamente. Várias coisas que Jesus fez que realmente não foram escritas. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter de livros. Mas o que ele está falando? O que será que ele está falando sobre? Quais são essas coisas? Esses milagres, esses sinais que Jesus fez? Foi aquilo que ele testificou. Ele está falando, eu escrevi o que eu testifiquei. Ainda tem muitas coisas que eu não escrevi. Dessas coisas que ele testificou. Vou continuar aqui, passar o Pedro Regis, vou mostrar o que ele escondeu de vocês. O que ele esconde de vocês, tá? Pois é. Né? E continua procurando. Tá tão difícil assim. Você nunca leu o Evangelho de São João, Pedro Regis? Tá tão difícil assim dizem as coisas? Quem contou, que eu não contei, né? Dizem que Jesus realizou menos, os evangelhos, né? Menos de 40 milagres. Eu discordo em 100%. Mas eu discordo baseado, primeiro, óbvio, na própria palavra de Deus. Né? Aqui no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25. Que se fosse escrever todo mundo, não caberia de livro. Beleza. Presta atenção, mais uma vez, para tentar salvar a entidade pagã que aparece para ele, os 200 milagres de Horus lá no Egito, que ele acha que é Jesus Cristo, ele usa esse texto isolado, né, dizendo que Jesus fez outros milagres que não foram escritos. Agora, quando ele fez esses milagres que não foram escritos? Esse é o problema. Aí depois vem, com chave de ouro, mais do que qualquer um que falar qualquer coisa, Nossa Senhora, que estava lá e viu. No colo dela. Essa Nossa Senhora estava lá, né? A entidade pagã Isis, tá? Poderosa Isis, mãe de Horus. Ela estava lá e viu mesmo Horus fazer todos esses milagres. O filho, o bebê, fazendo milagre. E aí? É que tem gente ignorante que pensa, mas como vai dizer que Jesus fez milagre? Criança. Não, cara, não é questão ignorante que pensa como que Jesus fez. É porque a Bíblia, mais uma vez, cara, a Bíblia diz que o primeiro milagre foi nas bodas de Caná. Aqui, ó, a Bíblia diz isso. A mesma Bíblia que você está usando, o mesmo evangelho que você está usando. Tá? Ainda vou mostrar o que ele escondeu no evangelho. Eu vou mostrar aqui o que ele escondeu. E olha, tô falando. Eu desafio Pedro Regis amanhã mostrar o versículo que ele não mostrou. Eu desafio o evangelho. Ele mostrar, falar assim, ó, ontem eu mostrei um versículo para vocês, mas aquilo era do epílogo. Agora eu vou mostrar para vocês o que o evangelho diz a respeito deste assunto.
Tá? E infelizmente eu acabei enganando vocês. Eu desafio o Pedro Regis a fazer isso amanhã. E criança faz milagre? Aquela criança não é o filho teu e meu, é Jesus. Aquele Jesus que está no colo de Nossa Senhora fugindo para o Egito é o mesmo Jesus que andou sobre as águas. O mesmo poder que Jesus teve de ressuscitar Lázaro, o mesmo poder tinha aquela criança. É o mesmo Deus. Poder ele poderia ter. Agora, quando que ele manifestou a sua glória? O primeiro milagre aí não foi você, nem a entidade que está aparecendo para você. Não é você quem escolhe, não é você quem decide. É o próprio Jesus, cara. A diferença é que o Verbo se fez carne, ele nasceu como homem, igual a todos os homens, menos no pecado, e, portanto, ele teve o seu processo natural. Mas não pense que Jesus só fez milagre depois de 30 anos. Achar isso tem que ser muito burro. Então, Santo Agostinho é burro, São Cirilo é burro, Santo Tomás de Aquino é burro, São João Evangelista é burro, todo mundo é burro, e esse homem aqui é o inteligente. Este homem que está aparecendo aqui, ele é o inteligente porque ele manipulou a Bíblia. Vamos lá, de novo. Desculpa a expressão, mas eu tenho que dizer assim. E digo isso baseado na própria Bíblia Sagrada. Agora, tu vai discutir com ateu, com gente que finge que é católico? Então vem discutir comigo, cara. Vem discutir comigo. Vem discutir comigo. Vamos. Debate. Pedro Regis versus Cris Macabeus. Qualquer canal que você quiser. E a gente discute o primeiro milagre de Cristo. Vamos lá. Vamos ver se eu não provo que você está vendo uma entidade pagã. Vamos lá. Eu provo ao vivo. Você vai perder 50 mil inscritos no seu canal, cara. Eu te garanto que eu vou fazer você perder 50 mil inscritos no teu canal. Então vamos lá. Prova pra mim, num debate. Eu vou mostrar a sua manipulação. Não mostrei a manipulação ainda, tá, gente? Não mostrei a manipulação. E eu desafio o Pedro Regis a mostrar o versículo que eu vou mostrar hoje, aqui, neste momento. Na live de amanhã. Perder tempo, irmão. Perder tempo. Então, não é pra tu acreditar no que eu tô dizendo, não. É pra tu acreditar na palavra de Deus. Ó. João, capítulo 21, versículo 25. Se escrevesse tudo que ele fez, penso que o mundo não caberia os livros que se fosse escrito. Aí, pronto, testificou aqui Pedro Regis, testificou os 200 milagres de Horus lá no Egito? Não, Pedro Regis, não, Pedro Regis. Primeira coisa, o versículo, isso aqui é interpretação de texto, como eu falei, qualquer jumento que tiver no primeiro ano, no quarto ano primário, conseguiria entender o que está escrito aqui, olha. Este é o discípulo que testifica destas coisas, você testifica porque ele viu. Então, tudo que ele está falando aqui é aquilo que ele viu, não o que ele não viu, tá? Só que, como eu falei, o 21 é um epílogo, tá, gente? Tem uma explicação disso aqui, ó, isso aqui. Tem uma explicação no capítulo 20, que o Pedro Regis manipulou, ele não mostrou. Porque, com certeza, tá, gente? Com certeza, quando ele digitou no Google isso, veio também São João capítulo 20, versículo 30 e 31. Só que ele não leu. Por que será que você não leu isso aqui, hein, Pedro Regis? Que é o mesmo texto, tá, gente? É o mesmo texto. Eu vou até colocar maior aqui para vocês. Ó. Presta atenção nisso daqui. Ó. Jesus, pois, operou também, olha aqui, em presença dos seus discípulos. Isso aqui que o Pedro Regis não mostra para ninguém. Pedro Regis, desafio você mostrar isso daqui e usar de novo o Evangelho de São João para defender a sua deusa pagã e o deusinho pagão aí, Ísis e Horus, tá? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, ou seja, tudo que São João está narrando no livro é o que eles presenciaram. É o que ele, João, viu. Não aquilo que ele escutou. Não aquilo que alguém falou. É aquilo que ele viu. Então, Jesus operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma vez. E que não estão escritos neste livro. Ele está falando, ó, Jesus operou
só que na presença dos seus discípulos. Quando que Jesus operou milagres na presença dos seus discípulos? Depois das bodas de Caná. Nos 3 anos de vida pública de Jesus Cristo, gente. Ele não está descrevendo aqui, Pedro Regis, 200 milagres desse Horus lá no Egito. Ele está descrevendo aqui apenas aquilo que eles viram. E olha aqui, ó, estes, porém, os que ele escreveu, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Ou seja, ele fez muitos milagres, só que nos 3 anos da vida pública de Cristo. Apenas nos 3 anos da vida pública de Cristo. Ele fez muitos outros milagres. Só que o que eu escrevi são apenas aqueles, os principais, para que você possa crer que ele é o Filho de Deus. É isso aqui que São João está escrevendo. Depois, no epílogo, tá? Que é um acréscimo para uma explicação melhor, para, sabe, não deixar pontas soltas. Aqui, ó, no epílogo descreve novamente que aquele que testifica, aquele que viu, é testemunha ocular. É o mesmo texto, tá, gente? Ele diz que aquele que testifica diz que as coisas são verdadeiras, tá? E fala de novo, há porém muitas outras coisas que Jesus fez. E cada uma das quais foram escritas, fala de novo, nem um mundo inteiro de livros caberia. Esses textos aqui são iguais. Não pode retirar um texto do outro, tem que estar dentro do contexto. Ou seja, aquele que testifica, aquele que vê, aquele que atesta, porque ele viu, ele estava na presença. Esses sinais que não foram escritos, que não caberia em uma multidão de livros, todos foram feitos na presença dos discípulos e não na fuga da Sagrada Família para o Egito. Tá, gente? Até porque São João seria esquizofrênico. Se ele falasse uma coisa lá no capítulo 21 e no capítulo 2 falasse que esse foi o primeiro milagre de Cristo nas bodas de Caná na Galileia. Aliás, seria esquizofrênico e este livro aqui seria um livro apócrifo, né? Seria um livro apócrifo. Mas, como eu falei, né? Já nos outros vídeos, cara, o adversário sempre deixa o rabinho, cara. Sempre vai deixar o rabinho. Sempre vai deixar o rabinho. Vai mostrar, não é a mãe de Deus. O negócio vem lá de baixo, é uma entidade demoníaca. É uma entidade pagã. Então, o menino Deus que fez milagres quando era criança no Egito se chama Horus, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo não operou nenhum milagre no Egito. Ele fugiu, né? Na verdade ele era criança, foi levado pela família sagrada em fuga por causa de Herodes. Eles se esconderam no Egito, tá? Não teve milagre nenhum. Tudo isso aqui é historinha para boi dormir, tá? E para tentar defender a entidade pagã que está aparecendo lá. Mais uma vez, Pedro Regis, aceita um debate comigo sobre esse assunto? Aceita. Vamos falar sobre os textos de São João, os livros, né? Que não caberiam no mundo se contasse todos os milagres de Cristo, os sinais, a manifestação. Vamos ver do que São João estava falando, quando foram esses milagres. Vem debater comigo. Ou se não, manda alguém. Pede para o melhor angueriano aí debater comigo. Eu desafio. Tô esperando. Que vergonha, gente. Que vergonha. Quem faz isso, manipular as escrituras, são os protestantes, cara. Isolar texto. Que coisa lamentável. E ainda chama, presta atenção, esse senhor chamou Santo Agostinho, Orígenes, São João Crisóstomo, São Cirilo de Jerusalém, chamou todo mundo de burro, cara. Todos esses santos doutores da igreja, todo mundo é burro. A entidade que é a inteligente. Só que nós católicos acreditamos na bem-aventurada, em Jesus, que fez o primeiro milagre nas bodas de Caná. Ísis e Horus, gente, é uma entidade pagã que viveu lá no Egito, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.